Muito boa noite, o meu nome é Filomena Borges, sou responsável de comunicação na Apela. Em representação da Associação, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes e também aos oradores e oradoras desta sessão por terem aceitado o nosso convite para estar connosco na noite da última sexta-feira deste fevereiro de 2021, um mês ainda instável, em que o prefixo tele e a ideia de um estar próximo, ainda que à distância, continua a estar muito presente nas nossas vidas, nomeadamente através do emprego, com o teletrabalho, da escola, com o ensino à distância, ou através também da medicina, com o recurso mais frequente à telemedicina e à telemonitorização. A terceira e a última sessão deste ciclo informativo centra-se justamente nesta última, na telemedicina, naquelas que são as suas potencialidades, mas também naqueles que são os seus impactos ou os aspectos que devem ser salvaguardados para mitigar eventuais riscos de um sistema de cuidados a duas velocidades, para usar a expressão que consta no artigo A Difusão de Telemedicina em Portugal, da autoria da Joana e do Cardo, aqui presentes. Para terminar, quero deixar uma palavra de agradecimento aos doentes e cuidadores que nos estão a ouvir, uma palavra também de ânimo e coragem para a gestão diária das perdas provocadas por este diagnóstico, que sabemos ser complexo e muito difícil de gerir. Este ciclo foi criado a pensar em vós, doentes e cuidadores, e por isso deixo aqui um apelo para que coloquem também as vossas dúvidas, sugestões ou comentários no chat localizado na barra lateral direita. Agradecer também aos parceiros que contribuíram para tornar possível esta ação. Permitam-me que os nomeie à linha de saúde, nas pessoas de Maria João Vitorino, de Luísa Lopes, de Nelson Navais, de Cláudia Dias e de Tânia Leite, que têm estado connosco na retaguarda de cada sessão para garantir que nada falha do ponto de vista técnico. Obrigada, Tânia. À Philips, na pessoa de Marina Gonzalez, à Resmed, Patrícia Farinha, e à HK, nas pessoas de Bárbara Cruz e Susana Viana. Quero ainda deixar um apelo a quem nos está a ouvir para que se envolvam com a Apela e para que contribuam para dar continuidade à sua missão. Este contributo pode ser feito através de um donativo, de uma inscrição de associado, da divulgação da associação e das suas atividades junto da sociedade, mas também através da consignação do IRS, que não tem qualquer custo para os contribuintes e que pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Em www.apela.pt podem encontrar toda a informação sobre como ajudar a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Henrique Martins, a quem agradeço desde já o facto de ter aceitado o convite para moderar esta sessão. Muito obrigada a todos e a todas e boa sessão. Muito boa noite, obrigado Filomena pela oportunidade de reunir aqui nesta noite estes 5 palestrantes que vão estar convosco, agradecer-lhes a eles que se prepararam. Foram preparadas aqui um conjunto de perguntas, mas nós queremos que hajam mais perguntas e, portanto, desde o primeiro momento em que eu passar a palavra aos nossos convidados, sintam-se à vontade para no chat irem colocando as vossas perguntas. Se não houver uma pergunta concreta, for um comentário, uma experiência de telemedicina, de teleassistência, ou um desejo até de experimentar este tipo de tecnologias, partilhem também. É muito importante para tornar esta sessão agradável que quem nos está a ouvir também fale, também escreva neste caso. Se quiserem dirigir a pergunta especificamente a um palestrante, ponham o nome da pessoa em causa, ou no início ou mais no fim, nós depois lemos, ou então para todos, e eu depois vou usar essa informação à medida que vamos percorrendo. Sem mais delongas, agradecer mais uma vez a disponibilidade dos 5 e apresentar as pessoas que se deram a esta disponibilidade de tempo, nesta noite, para convosco partilhar. O Dr. Eduardo Castela, Presidente da Associação Portuguesa de Telemedicina, talvez dos primeiros médicos a fazer telemedicina, se não mesmo o primeiro a fazê-lo, certamente de uma forma sistemática e não apenas experimental. A partir de Coimbra para o mundo, não só em Portugal,
mas também para outros países, até do continente africano. A doutora Ana Escoval, atual vogal da direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, mas também, é importante salientar, uma pessoa doutorada, uma pessoa professora na Escola de Saúde Pública, foi presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central até há relativamente pouco tempo, portanto, uma pessoa com uma experiência imensa daquilo que é o funcionamento dos hospitais, mas não como algumas pessoas pensam, apenas por cima, em cargos de Conselho de Administração, também como administradora, gestora concreta e, portanto, profunda conhecedora das dinâmicas, das dificuldades e também dos sucessos que os hospitais portugueses vão tendo. A doutora Joana Zosimo, que é investigadora, trabalha na Unidade de Investigação Rubens, na Research Unit, on Everyday Bioethics and Ethics of Science, e também colabora com o ISEC. Portanto, é uma pessoa que trabalha há alguns anos as questões sociais e sociológicas, que não é bem a mesma coisa, das tecnologias, e que hoje tivemos à conversa um bocadinho, quando nos aquecíamos para o debate, pode parecer-vos, às vezes, que está contra, mas não está. Ela quer que as coisas funcionem muito bem, e às vezes nós, por exemplo, médicos ou tecnólogos, eu sou um bocadinho tecnólogo, olhamos para estas reflexões, mas elas são muito importantes. E são muito importantes exatamente para se perceber de que medida é que a tecnologia não pode tudo, ou tem que poder para todos. E isso vamos aprofundar. Portanto, eu não vou falar por ela. O Dr. Carlos Bungro, desculpe lá, mas eu sou péssima em nomes difíceis. Budroglu, também da Research Unit on Everyday Bioethics and Ethics of Science, e no Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Florença. Portanto, em conjunto, eles têm um paper, um artigo científico recente, do qual nos vão falar um pouco, mas também, obviamente, disponíveis para todas as outras perguntas que tenhamos. E, por fim, a doutora Anabela Pinto, que é médica de Medicina Física e Reabilitação, e que tem investigado, enfim, tem trabalhado muito nesta área da esclerose lateral amiotrófica, mas tem sobretudo olhado à questão da telemonitorização e tem essa experiência que vai connosco partilhar. Nós vamos partir para a conversa. Eu pedi aos meus colegas de mesa digital uma primeira participação de 5 a 6 minutos, e ia pedir que no final dela fizéssemos uma ronda às perguntas existentes. Portanto, insisto, às vezes as pessoas online acham que a pergunta é parva ou qualquer coisa. Não há perguntas parvas, só é a melhor forma de agradecer a estas pessoas, que são pessoas notáveis, com um trabalho imenso e que obviamente estão aqui de bom grado a partilhar o seu tempo. A melhor forma de lhes agradecermos, acreditem, é com perguntas, e com sugestões e com comentários. Doutor Eduardo Castela, passava-lhe a palavra. Há várias perguntas aqui trabalhadas, mas deixava-lhe com esta: estão os portugueses capacitados, não é, em termos de literacia, e também a telemedicina se vai continuar a mudar a relação dos médicos com os doentes depois desta pandemia, e outras coisas que lhe apeteça dizer-nos. Obrigado. Está sem som. Eduardo, está sem som. Experimenta agora. Obrigado. Obrigado, professor Henrique Martins, pela sua presença, pela sua moderação e, mais uma vez, estarmos juntos para a discussão deste tema tão importante. Obrigado à organização por nos ter convidado a Associação Portuguesa de Telemedicina, nessa qualidade que eu queria falar. Portanto, muitos dos pareceres que eu posso aqui dar são pareceres da Associação e, portanto, não vou correr o risco de falar sobre aquilo que eu penso.
nasci da associação. Uma satisfação muito especial em ver no painel a professora Ana Escoval, uma pessoa e uma profissional de uma época à frente, sempre ligada ao futuro e que nos ajudou sempre, quando digo nos, a Coimbra e aos trabalhos que nós fomos desenvolvendo, e que, porque eu nutro, e nós todos nutrimos um enorme prazer em tê-la conhecido. A telemedicina é uma pergunta que me fizeram já há 20 e tal anos, e eu não vou responder, vou dizer que a telemedicina pode ser vista no nosso livro da Associação Portuguesa de Telemedicina, que acabamos de escrever, está escrito. Vão ter um dia a satisfação de o ler, tem todos os conceitos, as práticas, a regulação e ética. É um caderno muito importante. Dizermos que uma das perguntas que vem e que nós procuramos responder coletivamente é que quais os principais eixos estratégicos público e promoção da telemedicina. Eu aqui não me debruçava muito sobre o tema, só queria dizer que acho que a SPMS deve consolidar a plataforma que neste momento existe, que é uma boa plataforma informática, que já estamos a utilizar muito na região centro e vamos continuar a utilizar, RS Live, que seja robusta, fiável, segura, sem excluir, no entanto, a ligação a outras plataformas e acarinhá-las, integrá-las e interligá-las. Isto é extremamente importante, esse aspecto. Do ponto de vista de caracterizar características sociodemográficas, responderam sobre a telemedicina, responderam a um inquérito que nós, a Associação Portuguesa de Telemedicina, fez e que corresponde à primeira época da pandemia. Responderam 2.500 profissionais de saúde, médicos, e eu tenho aqui os números, a cábula dos números, e idade superior dos 35 anos, cerca de 40%, 890 pessoas. Os mais antigos, é uma coisa que vai sair em parceria com a Ordem dos Médicos, este inquérito, acho que é único, é um inquérito para os profissionais de saúde que estiveram na primeira fase da pandemia. Não vos vou aqui retratar todo o inquérito, mas vou-vos dizer que é um inquérito que vale a pena e vai ser publicado na Ordem dos Médicos rapidamente e vocês vão ter acesso a ele. Quanto a mais questões que eu acho pertinentes, eu acho que a telemedicina vai ficar, como eu dizia há bocado ainda no começo, vai ficar como uma semente para novos desafios e novos projetos, e muitos deles que se vão solidificar durante este período. Porque entendo que a telemedicina, se hoje tem um impacto importante e muita gente aderiu, e daqueles 2.500 e tal profissionais de saúde, médicos do Serviço Nacional de Saúde, responderam, esses médicos, provavelmente muitos deles vão continuar a fazer telemedicina. Porque a telemedicina, neste momento, serve os médicos também que se resguardam da pandemia e não são contaminados, estando em frente ao seu computador e, portanto, estão resguardados. É importante, portanto, criar condições ao utente. É a grande fraqueza deste projeto e deste trabalho e até agora o percurso é a parte dos utentes. Andamos a muitas velocidades no nosso país, só que nem não conhece o nosso país, andamos a muitas velocidades. Os info-excluídos são muitos, mesmo na classe médica, e portanto é importante aí criar condições aos utentes, e nós estamos a fazê-lo em Coimbra, criar condições aos utentes a que adiram, porque é para eles que nós temos que
que trabalhar. É com eles que nós temos que solucionar esta ferramenta para criar condições de igualdade. Foi assim que se criou o trabalho. Eu já não falo em projeto que foi há 25 anos, desde 95 que nós começámos com a telemedicina e começámos por baixo, pelos alicerces. Os alicerces é ir às populações, ir aos hospitais, aos colegas dos distritais, aos centros de saúde, etc., e explicar-nos o que era a telemedicina. Começámos a fazer isso em 95. E só depois, e apareceram as ferramentas, naturalmente, na altura. Ferramentas eram as que havia na altura, que hoje são excelentes, mas na altura eram as que havia. E isto para vos dizer que é o sucesso eu digo isto sucesso com orgulho, e vocês conhecem, tanto o professor Henrique Martins como a professora Ana Escobar, aqui de Coimbra, é exatamente nós termos começado pela parte de baixo, pelos alicerces, termos ido a todos os hospitais, por nossa custa, à nossa conta, uma partilha, criar condições iguais. Isto não é cassete, é exatamente assim, criar condições iguais aos médicos do Sabugal, aos utentes do Sabugal, iguais aos que vivem em Coimbra, ou que vivem em Lisboa, ou que vivem no Porto. E foi isso isso é que foi a telemedicina para nós, em Coimbra, para mim particularmente, comecei em 95, criar condições idênticas, iguais, se possível, pelo menos em algumas especialidades, que era a minha, era a cardiologia pediátrica e a cardiologia fetal. E hoje, de facto, uma coisa que nos distingue de muitos projetos e muitos trabalhos que existem por aí no país, honra não seja feita, é que foi um trabalho que começou em 95 e continuado a crescer e que hoje se mantém, como dizia bem o professor Henrique Martins, reconheceu isso, conhece-nos, e a professora Ana Escobar também, e hoje continua a trabalhar e, portanto, os hábitos estão feitos, existe um secretariado, é uma rotina do serviço, estão todos os profissionais integrados, e, portanto, quer dizer que o Eduardo Castela já saiu há 3 anos e aquilo continua a funcionar, se calhar até funciona melhor do que se eu lá estivesse. E para já ficaria-me por aqui neste momento, porque não me queria alongar muito, porque a minha queria falar mais um bocadinho e queria vos ouvir também. E obrigado. Obrigado, Eduardo. Há aqui uma pergunta que eu vou já endereçar, porque é importante, que é explicar o que é telemedicina. Portanto, numa palavra, porque de facto é uma sugestão da Susana, portanto, telemedicina é a prática médica à distância. Não é? Pode ser em tempo real, tal como nesta sessão vocês estão-nos a ver, nós não vos estamos a ver, mas podíamos estar, onde há conversa, onde há imagem e pode haver até passagem de sinais, de alguns equipamentos, de informação de um lado para o outro. Ou pode ser através de um vídeo ou de uma imagem que é enviada, por exemplo, por e-mail, e o médico responde. Não é? Portanto, não vamos entrar nestes pormenores, são muito grandes, mas eu acho que a Susana fez muito bem em apresentar este pedido para deixar bem claro a todos que nos estão a ouvir do que é que estamos a falar. No fundo, estamos a discutir a importância ou não, a capacidade ou não, de que aquilo que é a prática médica, mas também cada vez mais a prática de enfermagem e mesmo de outras especialidades, ser feita à distância, tal como agora temos estas sessões. Se caso fosse um congresso normal, estávamos numa mesa, estávamos todos na mesma sala, agora estamos a esta distância. Ana, com isto passava para ti, muito obrigado. Os hospitais e a telemedicina e a telesaúde, o que achas? Som. Não, estás sem som. Pronto. Ok. As minhas desculpas. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Obrigada à Associação pelo convite para estar aqui. Uma palavra muito especial ao Dr. Eduardo Castela, pelos muitos anos de convivência, de trabalho e, sobretudo, pela determinação e vontade dele levar a bom porto algo que nos parece fundamental e que hoje, efetivamente, depois desta pandemia, parece que todos entendemos melhor
o que é que ao longo destes 20 e muitos anos muita gente andou a fazer. Eu começava por dizer que a minha ligação com estas temáticas da telemedicina vêm de longe. Portanto, na década de 90 é quando eu efetivamente conheço estas pessoas que trabalhavam à volta de conceitos e procuravam na prática aproximar-se, reduzir distâncias, dar maior segurança. Eu sou do Alentejo e um alentejano sabe como é importante podermos, no caso, por exemplo, da saúde, mas não só, ter efetivamente a possibilidade de ter um conceito, de ter uma palavra, e a telemedicina permitia-nos isso, e permitir ir mais longe, como o professor Henrique Martins também já explicou o conceito de uma forma mais lata. Na Direção-Geral da Saúde, enquanto participante, enquanto subdiretora-geral e depois na década de 90 e depois mais tarde apoiando e como consultora, fui fazendo e participando em muitos trabalhos que se foram desenvolvendo em 2001, 2005, foram-se criando recomendações, alicerces, referências para aquilo que era a telemedicina. Dizer-vos também que estou eu convencida, aliás, porque aquilo que se fez na Direção-Geral da Saúde foi um conjunto de recomendações e houve vários grupos para o desenvolvimento da telemedicina. A telemedicina, bem como, obviamente, quando nós falamos no processo clínico eletrónico ou quando falamos na digitalização, todas estas coisas exigem uma coisa, que é termos sistemas de informação que sejam robustos e que falem uns com os outros, e ter tecnologia, ter sistemas que efetivamente nos ajudem a tudo isso. Portanto, nos hospitais, aquilo que eu fui sempre procurando fazer e que continuo a fazer hoje é este trabalho no sentido de melhorar de alguma maneira o desenvolvimento, a aplicação daquilo que no grande bolo está denominado como telemedicina. Dizer que nos hospitais há muita coisa boa feita, muitas. O trabalho da zona centro, e nomeadamente de Coimbra, conhece perfeitamente, mas o Alentejo, ao longo de muitos anos, desenvolveu com Espanha vários projetos, e hoje, ao nível dos diferentes hospitais, nós temos coisas, e quando digo hoje, não é hoje deste ano, é mesmo antes da pandemia, já tínhamos trabalhos muito interessantes desenvolvidos. Por exemplo, na área da pneumologia, nos doentes insuficientes respiratórios, há muito trabalho de proximidade feito através de telemonitorização, bem como na área cardíaca, ao nível da cardiologia. E eu poderia dizer assim, ao nível dos hospitais, na telemonitorização, nós temos nichos muito importantes de acompanhamento de doentes à distância, que nestes casos são doentes mais críticos e que são doentes, efetivamente, que ganham muito com este acompanhamento por equipas altamente diferenciadas na sua situação de saúde e na sua condição de saúde. Por outro lado, temos também desenvolvido em muitos hospitais a parte das teleconsultas. Essas, efetivamente, muito com recurso à tal plataforma, enfim, alguns hospitais utilizam outros mecanismos, mas é muito importante termos mais funcionalidade, mais interação, mais interoperabilidade nesses instrumentos que hoje temos à nossa disposição. Também a consultoria, que hoje também ganha pés e que apoia e resolve, esclarece dúvidas
no acompanhamento de muitos doentes. A pandemia veio trazer efetivamente aos hospitais um problema, uma preocupação, porque nós passámos a ter que responder aos doentes, obviamente com Covid, e isso limitou-nos os corredores de acesso dos nossos doentes da multimorbilidade, dos nossos doentes que têm doenças crónicas e dificultando, houve a necessidade de os acompanhar. E de os acompanhar à distância sempre que possível, e essa distância passa, obviamente, por uma chamada telefónica, que muitas consultas foram feitas dessa maneira, mas não só. Foi também iniciado ou potenciado o desenvolvimento da teleconsulta, do acompanhamento desses doentes, efetivamente à distância. No entanto, não nos podemos esquecer que isto é uma triangulação entre o serviço de saúde, neste caso o hospital de que estamos a falar, mas do outro lado temos o profissional e do outro lado temos o doente. E esta triangulação tem que ser uma triangulação virtuosa. E nós não temos ainda literacia suficiente para, em todas as componentes desta triangulação, ser entendido e bem desenvolvido e bem preparado todo o processo para podermos chegar efetivamente às pessoas. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, para poder preparar-se melhor, capacitar-se, para potenciar mais, desenvolver mais a telemedicina, sim, absolutamente indispensável. Muitos doentes não precisam fazer os quilómetros que fazem, não precisamos gastar tanto dinheiro em transportes para deslocar os doentes, obrigá-los a vir para dentro dos hospitais. Podemos efetivamente acompanhá-los à distância, mas temos que preparar todo esse acompanhamento. Temos que especificar cada uma dessas abordagens. Temos que criar confiança. A palavra confiança aqui é fundamental. As pessoas têm que confiar. As pessoas têm que se sentir seguras. É muito importante que o doente sinta que do outro lado há uma voz que o ajuda, uma voz que lhe dá a segurança para continuar o seu tratamento. Por isso, eu acho que a adaptação dos hospitais é progressiva e também para isso tem que concorrer necessariamente, para além da melhoria dos sistemas de informação, ganha aqui uma grande preponderância a necessidade da interoperabilidade e da flexibilidade dos instrumentos que temos à nossa disposição para este trabalho. Há mundo para fazer, mundo para percorrer na telemedicina, há condições, assim haja vontade, saber para podermos, da parte dos profissionais e da parte dos doentes, ser capazes exatamente de fazer com que esta disponibilidade da telemedicina seja uma realidade, se encurtem distâncias e, sobretudo, se ganhe segurança sem perder de maneira nenhuma aquilo que é um acompanhamento efetivo dos doentes que precisam dos profissionais e precisam das instituições de saúde, precisam do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado, Ana. Eu penso que ficámos com uma noção muito interessante de um tema que tu reduziste muito bem, mas que dava para uma conferência, não é? Este triângulo entre a instituição, o hospital, muitos dos doentes, sobretudo com esta patologia, têm uma relação, enfim, com os hospitais, têm que ter, mas esta noção de que os próprios profissionais, isso o Eduardo já tinha mencionado, a questão da preparação dos profissionais e da criação, no fundo, de equipas sustentadas, não é? Portanto, toda a equipa ser envolvida e não apenas um ou dois curiosos destas funcionalidades, mas por outro lado também os doentes. E foi muito sobre os doentes, penso eu, que a Joana, foi muito nesta ótica, não é? que prepararam este trabalho, este artigo já saiu, mas
departamento de investigação que já estavam a fazer. E eu, se calhar, com isto, pedia à Joana para partilhar as suas impressões sobre tudo isto. Obrigado. Estão-me a ouvir? Tudo bem. Estou? Ok, olá, boa noite. Bom, muito obrigada pelo convite e por todas as participações anteriores que trouxeram uma série de questões importantes para pensar a telemedicina. Como o Henrique bem disse, portanto, a minha intervenção e a do Carlo parte então de um trabalho em conjunto que ambos temos desenvolvido e, portanto, eu vou começar por falar um bocadinho e o Carlo falará depois, mas estamos digamos, portanto, é um trabalho conjunto. Desde logo, a responder um bocadinho à sua provocação inicial, Henrique, quando disse que eu não estava contra a telemedicina, e isso é um facto. Tanto eu como o Carlo, quando trabalhamos sobre esta questão e sobre outras, o nosso objetivo é, no fundo, pensar nas várias facetas e nas várias perspectivas que um fenómeno social pode ter, e é isso que, enquanto sociólogos, fazemos. E, portanto, desde logo, aquilo que nós refletimos neste artigo que tem sido mencionado é como é que a telemedicina não é experienciada da mesma forma para todos os intervenientes, desde logo, como a Ana falava, os utentes, os médicos, os outros profissionais que trabalham nas instituições, mas também outros profissionais que acabam por ganhar relevância também neste campo, como todos os técnicos que, não sendo médicos, prestam, por exemplo, auxílio na manutenção tecnológica, não é? Porque a telemedicina, como também os intervenientes antes de mim bem disseram, não se trata apenas de uma consulta, portanto não é apenas uma teleconsulta, há muitas outras coisas que são envolvidas e que entram dentro desta ideia de telemedicina e, portanto, desde logo aquilo em que nós pensamos e que temos vindo a refletir é perceber como é que a telemedicina e tudo aquilo que cabe dentro da telemedicina é experienciado de maneira diferente. Portanto, não é a mesma coisa para dois médicos, desde logo não é a mesma coisa para especialidades diferentes, portanto, se pensarmos só na teleconsulta, uma teleconsulta, por exemplo, na área da psiquiatria, será muito diferente de uma teleconsulta na área da cardiologia, por exemplo. Para os enfermeiros, o tipo de trabalho que implica as várias componentes da telemedicina é diferente para um médico, para um gestor hospitalar também e para os utentes também. E, portanto, há aqui várias camadas de complexidade e várias experiências diferentes em relação à telemedicina. Antes de passar a palavra ao Carlo, portanto, eu gostaria só de dizer mais 2 ou 3 coisas e que têm a ver com, de facto, a realidade impõe-se, não é? E nós, neste momento, vemos como a telemedicina é um recurso essencial, porque temos a necessidade de, no fundo, substituir consultas que normalmente seriam, consultas e outros atos médicos ou de saúde, que normalmente seriam feitos em presença física, não é? Tiveram de ser, de certa forma, substituídos. E, de facto, se nós formos olhar para os dados da plataforma da transparência do SNS, nós vemos que, no total das consultas de telemedicina, de 2020 em relação a 2019, houve um aumento de 38%. E se formos ver de 2020 para 2018, houve um aumento de 55%. Portanto, é um aumento muito considerável. E tem a ver, como eu dizia, com esta necessidade de substituição. Mas aquilo que também temos vindo a refletir e a pensar, e aquilo que até mesmo o enquadramento legal da telemedicina
sugere em Portugal é que a telemedicina seja um complemento, portanto, e não uma substituição, ou não seja em todas as situações uma substituição da medicina, digamos, presencial. E, portanto, quando nós vemos este aumento tão grande, temos também, julgo eu, de pensar o que é que isto significa para todas as pessoas, para a tal tríade, e se quisermos até podemos alargar mais, não ser apenas uma tríade, o que é que isto significa, e é isso que nós falamos quando pensamos num problema de um sistema a duas velocidades. Portanto, podemos ter aqui um país a não vivenciar a telemedicina à mesma velocidade. E aqui, não sei se o Henrique me permite, mas passava se calhar a palavra ao Carlo para desenvolver um pouco mais esta ideia. Com certeza. Carlo. Boa noite. Me escutam? Sim? Sim. Boa noite. Peço desculpa pelo meu português, que não é muito fluente. Já faz muito tempo que não vou para Portugal, então isso é o resultado. Eu tive o prazer de estar no vosso país em 2015, onde fiz esse estágio para trabalhar sobre a telemedicina em Portugal. E lembro que nesse então tinha muito pouco no terreno, tinha alguns investigadores do ISCTE que tinham feito um relatório. Tentei falar com todas as pessoas que trabalhavam nessa área. Infelizmente não conheci o Dr. Castela. Eu estive em Coimbra, mas não tive essa conexão para poder falar com ele, e como também com essas outras pessoas que têm competência. A ideia das duas velocidades tem uma conexão muito forte com a perspectiva da bioética. Quer dizer, avaliar os processos de inovação tecnológica para para os desenvolver de forma que ninguém fique mais excluído do que já está. Porque já todos sabemos que o sistema de saúde move-se entre desigualdades sociais e, portanto, desigualdades de saúde. E a telemedicina corre o risco de se agravar se não é desenvolvida de uma forma, digamos assim, de uma forma que tenha em consideração os fatores que afetam essa acessibilidade, sobretudo. O Dr. Castela tem dito que temos que criar condições para os utentes, e eu comparto totalmente. Isso é um dos eixos em que eu acho que todos os sistemas de saúde têm que trabalhar, e sobretudo o sistema de saúde português. Eu tenho acompanhado, tenho estudado, avaliado a implementação da telemedicina em Portugal, e tenho também experiência sobre a telemedicina em outros países, além da Itália, também no Brasil, na Eslováquia, na França e um pouco no Reino Unido também. Eu posso dizer que eu gostei bastante, como bioeticista, eu gostei bastante da forma em que a telemedicina foi implementada em Portugal, porque criou-se uma comissão que foi renovada ao longo de muitos anos, uma comissão de expertos que afinal produziu uma primeira, digamos, criou as condições para uma primeira implementação e indicou as primeiras 3 áreas prioritárias em que a telemedicina tinha que ser implementada. Isto foi um ponto determinante. Quer dizer, qual a ideia da telemedicina temos e queremos implementar? Então, Portugal escolheu para uma telemedicina com custos relativamente baixos, o que, numa perspectiva ética, digamos assim, não põe o problema do
recursos econômicos e tecnológicos que são muito grandes, pelo menos no começo, quando se prepara quando se desenvolve a telemedicina. E digamos assim, isso, como a Joana realçou com os dados da utilização da telemedicina, está funcionando. Isso não deixa, digamos assim, de criar questões que, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito propriamente ético, da ética médica, são relevantes, e essa ideia das duas velocidades também tem que ver com o fato que a telemedicina pode ser uma ferramenta que chega muito facilmente a alguns grupos sociais, aqueles que já estão perfeitamente incluídos, afiliados no sistema de saúde, e pode ser uma barreira para aqueles que têm problema em ter acesso pleno, completo ao sistema de saúde. Portanto, isso é, digamos assim, realça, subraja assim uma inspiração ética relativamente à implementação da telemedicina. Muito obrigado. Portanto, ficámos com a ideia de que há aqui ainda por resolver algumas questões éticas e legais. Se ainda houver tempo, ainda havemos de ir lá. E eu acho que foi muito interessante o Carlos também, e se calhar poderá haver mais perguntas nesse sentido, a sua experiência de outros países, não é? Isso é algo que nos faz sempre muita falta, não é? Como é que os outros andam a fazer as coisas para também aprendermos. Com isto, eu pedi à Anabel, professora Anabel, força. Está sem som. Ponha aí o som para nós ouvirmos bem. Está a ouvir? Não está a ouvir? Vamos lá. Já conseguiu? Já Ok, consegui. então vamos a isto. Pronto, eu agradeço imenso este convite para esta participação. Eu tenho trabalhado muito de perto com a APELA, sei lá, 30 anos, 25, 30 anos. Realmente este nosso trabalho começou desde o princípio de 1990, com o aparecimento do primeiro BIPAP em Portugal. Apliquei-o imediatamente aos doentes com esclerose lateral amiotrófica, que assistia a mortes de doentes em pé com falta de ar. Era uma coisa terrível. E começámos aí o nosso trabalho e, por engraçado que seja, ainda nessa altura ainda não se falava na telemedicina, mas todos os nossos doentes tinham o nosso número de telefone, nos contactavam dia, noite, se fosse sempre em qualquer dificuldade. Portanto, desde muito, muito, muito cedo que eu tenho a preocupação de acompanhar os doentes. Depois, e aqui caberia, portanto, é uma forma, o acompanhamento por telefone também é uma forma de telemedicina, não é com sistemas informáticos, mas com tecnologia de comunicação. Depois, percebi que era possível, através de linha telefónica, ligar os equipamentos a um módem e fazer o acompanhamento dos dados dos doentes. Isso é a telemonitorização. A professora Susana Pinto tinha perguntado há bocado o que era a telemedicina, já foi explicada exatamente que a Organização Mundial de Saúde dá uma definição completa, exaustiva, e agora falta explicar o que é a telemonitorização, e é isso que eu tenho basicamente trabalhado ao longo dos últimos anos. É uma parte da telemedicina que implica a extração dos dados de saúde dos doentes ao longo do tempo e dos seus equipamentos e dos equipamentos que eles utilizam. Esta telemonitorização pode ser um modelo em tempo real, que é o desejável. Quanto mais rápido for a resposta a um problema clínico, melhor é. Ou pode ser um modelo Store and Forward, que
parte com equipamentos que registram os dados ao longo do tempo dos doentes e vão mandando para os clínicos responsáveis. Mas estes, desde o momento que têm acesso a estes dados, podem introduzir modificações e alterações nos equipamentos dos doentes, mas elas só se tornam, nos modelos mais recentes, só se tornam eficazes 12 horas depois, o que dá um delay que às vezes não é muito agradável. Pelo menos para mim, eu fiquei muito mais encantada com todos os modelos que me permitiam um contacto bidirecional, quer dizer, eu mudava e percebia a resposta imediatamente do doente, era muito melhor. Mas, de facto, a telemedicina tem sofrido um crescimento exponencial nos últimos anos, nestas 2 últimas décadas, e em 2020 é impressionante, 50% dos hospitais americanos têm serviços de telemedicina. Mas isto não é um mar de rosas, como já foi explicado aqui por todos os meus colegas de painel. Há muitas dificuldades, e as dificuldades principais são, primeiro, a facilidade do uso pelos doentes. É indispensável educar o doente, formar o doente, explicar ao doente, perder algum tempo. Quanto mais perdermos tempo no princípio, melhor será a experiência até ao final. O armazenamento de dados na cloud, ao princípio era um problema, agora já estão as coisas mais facilitadas, simplesmente implicam custos. O armazenamento de dados na cloud, de muitos dados, tem custos. E depois a limitação da ausência do exame físico, é uma limitação indiscutível, mas os últimos anos também com os melhores equipamentos, os melhores smartphones, é tudo possível fazer vídeos com um streaming muito bom e que mesmo assim, apesar de não conseguirmos ver os doentes, conseguimos ver a cores, a vivo e a cores, se os lábios estão sinusados, se há frequência, se há uma taquipneia, se o doente está em dificuldade respiratória, se até ouvirmos a expectoração, somos capazes de ouvir isso tudo. E podemos ter, os médicos têm de uma forma geral, com estes novos equipamentos, uma percepção boa do aspecto geral dos doentes e permitindo-nos indicar se precisam de ir a um hospital ou não, ou uma consulta presencial. A maior parte das instituições, e como a nossa, eu trabalhava no Hospital Santa Maria, integrada na equipa do professor Mamed, numa equipa multidisciplinar, onde a professora Susana Pinto trabalhava também, onde a professora Ana Rita Londral também, onde a professora Ana Carolina Braga, enfim, uma equipa de pessoas que fizeram muito trabalho pela esclerose lateral e mantêm a relação com a APELA. Outro problema é a proteção dos dados pessoais, e aqui é uma questão que é frequentemente colocada pelos médicos e exige que os prestadores destes serviços, nos hospitais não estão estruturados para ter serviços de telemedicina. De facto, contratualizamos com terceiros para o fornecimento destes serviços e nós somos responsáveis, eles dão-nos cumprem zelosamente essa necessidade que nós vemos absolutamente evidente ser preenchida, porque também se não fizerem, se os prestadores dos serviços não cumprirem zelosamente a sua missão, podem ver a sua ação provavelmente terminada a curto tempo. E hoje utilizam-se métodos muito sensíveis para impedir que haja invasão, os hackers façam zelosamente, ou haja brechas nos sistemas da reserva dos dados. E para além de que os dados são encriptados também. Portanto, os problemas, muitos da proteção dos dados, que foram evocados até pelo grupo da Joana Zózimo e do Carlos Butronho, estão mais ou menos já resolvidos. Mas há mais problemas que foram mencionados no paper de 2020 da Joana,
com a perda de autonomia, o isolamento, sobretudo daqueles que mais precisam, a tal diferentes velocidades de acordo com as zonas geográficas e de residência no interior do país, a idade e os níveis de educação. Eu acho que para estas dificuldades, em relação aos doentes dela, nós temos vindo a resolvê-la do mais rigorosamente possível. Todos os nossos trabalhos foram feitos, controlados, com base na seleção de doentes ou da área da residência do Centro Hospitalar de Lisboa Norte ou fora dessa área da residência. Portanto, o grupo experimental eram sempre doentes fora. E era totalmente indiferente qual fosse o nível cultural ou de formação académica o tivessem. Eu lembro perfeitamente 2 doentes impressionantes. Um era um bombeiro, com a 4ª classe, e outro era um guarda florestal de Beja, com a quarta classe também. Este último doente não tinha sequer eletricidade na casa onde vivia. Pois foi possível, com contacto com o Presidente da Câmara, instalar-lhe um gerador, puseram corrente, puseram uma linha telefónica e foi possível telemonitorizar este doente até ao fim da sua vida, e ele permaneceu bem durante alguns anos ainda. E o doente que era o bombeiro foi fantástico. O doente com a 4ª classe tinha um sistema de comunicação, era uma forma bulbar, não podia falar, usava sistemas aumentativos de comunicação perfeitamente. Quer dizer, nós não vimos que estas dificuldades sejam impossibilitadas, estas dificuldades citadas e enunciadas pelo grupo da Joana, sejam absolutamente impossíveis de controlar. Não. E ainda mais o aspecto dos custos. Eles dizem claramente no seu papel, no seu texto, que os custos não estão comprovados. O custo-benefício da aplicação da telemedicina não está comprovada, mas nos nossos casos, nós também publicámos os estudos de benefício destes doentes e verificámos que havia uma vantagem muito grande para o Serviço Nacional de Saúde. O que é que acontece? É que nós anualizámos os dados, quer dizer, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte teve um custo inicial com a instalação dos equipamentos, mas depois o benefício, que é distribuído por vários anos, nós fomos dos primeiros grupos a ter sobrevidas médias de 5 anos, para doentes de ELA, o que é muito bom. Portanto, a mensagem que queria deixar é que estas dificuldades não têm afastado os médicos, clínicos e todos os profissionais de saúde de uma medicina que eles diziam P5, não é? Portátil, preditiva, preventiva, participativa e personalizada. E eu diria que em vez de 5 P's seriam 6 P's e permanente. Isto é para o futuro. Isto não se vai perder, com certeza. Pode haver mais atrasos, pode haver mais dificuldades, pode haver menos recursos humanos, pode haver menos recursos técnicos, mas isto vai, com certeza, seguir o seu caminho. Portanto, o que é que eu gostaria de chamar a atenção para não demorar muito tempo? Anabela, não posso dar muito mais tempo. Não, quero só dizer que é preciso ter as ferramentas necessárias, que sejam escaláveis, que sejam integradas nos sistemas dos hospitais ou clínicas. Esta é a principal dificuldade que ainda não está resolvida, a interoperabilidade dos sistemas. Quer dizer, o trabalho que se pode poupar ao médico, que é responsável pelo acompanhamento de várias dezenas de doentes, era preciso que os sistemas estivessem operacionalizados de forma a que passar os dados de um lado para o outro fosse tudo automático. Esta interoperacionalidade não está feita. É preciso um caminho ainda maior. Pronto, e basicamente o que eu quero, e queria corroborar o que a Susana Pinto disse no seu artigo, é que a esclerose lateral amiotrófica pode ser um modelo
de doença, que pelos resultados já obtidos até agora por várias, e sobretudo os grupos italianos e o grupo português, tem demonstrado que de facto a telemedicina, a esclerose lateral amiotrófica é um modelo de doença muito interessante para acompanhar os resultados da telemedicina. Obrigada, desculpa lá a demora. Não, está ótimo. Mas é que podia falar muito mais. Pois é. Eu já sabia que isto ia ser assim. É que nós temos perguntas. Eu quero agradecer às pessoas que as colocaram e vou ler as perguntas e depois pedia que no vosso comentário interessassem a pergunta e ao mesmo tempo fizessem o comentário final, porque não há de outra maneira de tempo para tudo isto. Portanto, nós temos as seguintes perguntas. Do Pedro Souto, que agradeço. Doutor Eduardo, gostava de perceber se a telemedicina está preparada para doentes com patologia da esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que esta pergunta já foi parcialmente agora respondida pela doutora Anabela, mas, portanto, a pergunta aqui é, no fundo, no caso específico, já só tenho movimentos oculares, portanto, como é que funcionaria por vídeo, por chat, ponto de interrogação. No fundo, como é que estes doentes podem beneficiar destas tecnologias? A Luísa Lopes faz uma pergunta mais específica que eu dirigiria à Anabela no seu comentário final. Quais os critérios para o uso da telemedicina nos doentes? Ou seja, se há critérios definidos internacionalmente, se há guidelines, no fundo, complementaria eu esta pergunta. E depois há uma pergunta da Margarida Ferreira, que vou ler. Boa noite, sou enfermeira numa equipa comunitária de cuidados paliativos, acompanhamos doentes com esclerose lateral amiotrófica com domicílio. Podemos ser envolvidos neste tipo de vigilância? Seria uma mais-valia para o doente e para todas as equipas. Portanto, eu se calhar também dirigiria esta pergunta para a Anabela e se calhar até para a Ana Escoval, como é que, enfim, como administradora hospitalar no Santa Maria, como envolver, no fundo, estas outras equipas que também são do SNS e que querem envolver no trabalho que o hospital está a fazer. Depois tínhamos ainda, logo mais no início, que é percorrer as nossas conversas, que a Joana perguntava e como é que se combate esta desigualdade no acesso aos cuidados de saúde de forma digital, quais são os projetos existentes. Se temos algum exemplo, eventualmente que até que a Joana possa dar como um exemplo de um projeto em Portugal ou fora que possa, no fundo, ajudar a perceber como é que se vão esbatendo estas desigualdades. Da Susana Pinto, professora Joana, sendo que há complexidades diferentes e diferentes experiências, como pensa que seja possível potenciar estas experiências, portanto, mais uma vez, como é que podemos aprender com experiências existentes e fazer melhor. E também a Susana, professora Anabela, obrigado, acabei por não colocar a pergunta, mas acho que é um paper, portanto há aqui um elogio ao paper, ainda não percebi qual é a pergunta, é só um comentário e dar-lhes parabéns pelo trabalho. Mas depois há uma pergunta, em termos gerais, quais as questões éticas que regulamentam a partilha de dados entre os países europeus? Há alguma regulamentação europeia? Eu aqui, se ninguém quiser, eu posso ajudar, estive envolvido nestas questões europeias. Eu só gostava de dizer uma coisa. Se me permitir, eu gostava sobre esta questão, gostava de dizer que seria ótimo que a União Europeia regulamentasse esta temática e que juntasse a essa a resolução dos problemas éticos e legais levantados pela Joana e pelo Carlos, que eu acho muito importantes. Quer dizer, apesar de eu estar numa posição oposta, eu acho extremamente importante que o SNS ou a União Europeia, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, juntem não só a necessidade de reduzir, de melhorar a qualidade, de reduzir os custos e melhorar a acessibilidade, juntem os aspectos éticos e legais da questão e sejam regulamentados. Quando fechar, eu faço um comentário sobre a questão europeia que eu aí posso-vos adicionar a informação. Bem, de qualquer das formas,
fazíamos a ronda como começámos. Pedia-vos 2 minutos no máximo, tentem endereçar a pergunta, porque é bom termos perguntas e um comentário final. Doutor Eduardo, força. Está sem som, está sem som. Não o ouvimos. Agora, já está bem. Já estou bem. Eu não, acho que ninguém me fez pergunta nenhuma. Eu acelerei um bocado o meu discurso porque pensava que isto era 5, 6 minutos, disse o professor Henrique Martins. Pois é, pá, tem mais um, pá. Dei mais um bocadinho. Eu não tenho nada particularmente a dizer-vos, só que a telemedicina, de facto, ganhou muito com esta coisa da pandemia. Eu andou um bocado em águas mornas há muito tempo, depois veio o professor Henrique, que lhe deu algum impulso zeco, e depois, agora com a pandemia, com a terceira vaga, melhorou muito. No entanto, eu quero, de facto, esta é a minha mensagem, eu entendo que a telemedicina lentamente se vai instalando, sobretudo em algumas especialidades. Noutras não, mas em algumas especialidades. Mas eu tenho aqui um pequeno texto que muitos de vocês se calhar conhecem todos, que é do João Lobo Antunes, que é o seguinte: não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apague a sua face humana e ignore a individualidade única de cada pessoa e que sofre, pois, embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão. Foi por aí, foi aqui nisto que eu comecei, em 1995, também estive fora do país, também não havia cá, havia um saudoso neuroradiologista em Coimbra, o Faria Paz, que começou a fazer de facto telemedicina, antes de 95, fazer visualizar radiografias na altura, e ainda não havia as TACs nem as ressonâncias, e a partir de 95 nós aprendemos na Clínica Maio o que era a telemedicina. E era, portanto, eu sou um defensor da telemedicina, mas entendo que é um apoio, mas não substitui o médico. Em algumas especialidades, nomeadamente na minha, na cardiologia pediátrica e na cardiologia fetal, substituiu muito, antes da pandemia, muito, mesmo muito. O professor Henrique Martins sabe, porque está ligado também ao Hospital da Covilhã, e sabe que desde o ano 2000 até agora, tem sido consultas regulares semanais de cardiologia pediátrica e de cardiologia fetal. E, portanto, tudo isso para vos dizer que vai continuar a haver telemedicina para além da pandemia, e é esse o nosso papel. Nós que somos entusiastas agora, liguemos aos mais novos, eu estou a falar porque sou mais velho, este testemunho, e criar condições para que aquilo que uma de vós disse, que acho que foi a professora Anabela Pinto, que haja interligação entre todas as plataformas e tudo que esteja a funcionar bem, que deixem continuar a funcionar. Tudo que seja da SPMS continua a funcionar, mas outras plataformas que existem paralelas e que dão ótimos resultados, com muitos exemplos, nomeadamente da professora Anabela Pinto, nomeadamente da Via Verde do AVC, etc., que são da monitorização à distância da DPOC, que a professora falou, e em Coimbra também existe, e existe noutros sítios, do que a professora Ana Escobar tem defendido há 20 anos, e pronto, e termino assim. Acho que tenho que vos agradecer pela partilha e por nos ter ouvido, e até à uma próxima. Obrigado, Eduardo. Ana. Muito obrigada. Eu acho que, em vez de teorizarmos muito sobre estas coisas, porque isto, enfim, está quase tudo escrito nos manuais, há experiências, podemos aprender muito olhando para aquilo que outros países efetivamente fazem, mas também devemos fazer,
E eu vou dar-vos um exemplo, poderia dar outros exemplos em coisas em que me tenho envolvido, com resultados fantásticos. Outros resultados ainda muito incipientes, mas que é muito importante. E isto responde um pouco à questão também colocada pela Margarida Ferreira. Nós temos um projeto no Centro Hospitalar Lisboa Norte, tem como objetivo aquilo que nós denominamos a melhoria das questões de ambulatorização, de integração de cuidados. O que nós temos vindo a fazer, aliás, é um projeto, e esse projeto liga o hospital, naturalmente, o centro hospitalar, com os cuidados de saúde primários, portanto, com os ACES, com quem estamos ligados, e tem um objetivo de desenvolver o conceito do plano individual de cuidados, para que todos os profissionais possam ter acesso a um documento para onde verte informação sobre o doente, que isto é muito importante, a partilha da informação e o conhecimento daquilo que as pessoas têm, partilhado, obviamente, por todos, para não andarmos com papéis, com informações que são dispares, que depois não conhecem, com interligação através de plataforma, visando uma articulação perfeita entre aquilo que são os profissionais de saúde, e quando eu digo profissionais de saúde, não são só médicos, são médicos e são restantes profissionais, a equipa de saúde envolvida, com os doentes. Nós partimos do estudo dos doentes que visitavam muito a urgência, portanto foi pelos grandes utilizadores da urgência que nós começámos a olhar, estudámos as patologias que mais iam muitas vezes à urgência, e não é muito diferente nos diferentes hospitais. São pessoas que têm problemas de índole respiratória, DPOC, e portanto problemas respiratórios, insuficiência cardíaca, questões, logicamente, de saúde mental, e também há hoje outros grupos de doentes que têm a denominada multimorbilidade. Têm várias coisas, e umas vezes vão por infecções urinárias, outras vezes vão por outra coisa qualquer. E o que nós pretendemos é retirar estes doentes, grandes frequentadores da urgência, não porque não queiramos que eles vão à urgência, é porque achamos que não é ali o local exato para eles terem esse tipo de cuidados. Porquê? Porque são doentes que têm várias doenças e que precisam estar compensados. Nós o que queremos trabalhar é ver se eles não agudizam as suas situações. E por isso, com várias patologias, nós o que estamos a procurar fazer é trabalhar com as equipas, portanto temos equipas de medicina interna, de pneumologia, de cardiologia, envolvendo a urgência, os cuidados de saúde primários, enfermeiros, médicos, psicólogos, e estamos a trabalhar neste conjunto de informações e a desenvolver trabalho para conhecermos melhor esses doentes, para podermos ser capazes de, através de telemedicina, de telemonitorização, de teleconsultoria, de aquilo que quiserem, telemedicina no seu todo, poder chegar às pessoas. E para isso há lá um módulo neste projeto que tem a ver com o aumento da literacia, com a melhoria do entendimento das pessoas, quer sejam os doentes, quer sejam os cuidadores, sobre aquilo que está aqui em causa, para que as pessoas possam aderir de uma forma mais interessante. É verdade também que temos procurado partir pedra, juntando diferentes profissionais de diferentes especialidades a falarem uns com os outros sobre os mesmos doentes. Quando nós olhamos para um ACES e olhamos para o hospital para onde estes doentes normalmente vão, o que estamos a falar são sempre os mesmos doentes. São sempre aqueles que vão complicando, que vão tendo situações que precisam ser acompanhados e não precisam andar a correr os corredores dos hospitais sistematicamente. Por vezes precisam lá ir. Por vezes agudizam e precisam lá estar. Mas muitas vezes podem estar em proximidade
e é preciso todos trabalharmos em conjunto para melhorar este fluxo de doentes e fazer efetivamente o bom percurso deste doente naquilo que ele necessita e não encaminhá-lo sistematicamente para aquilo que é um hospital. Obrigado, Ana. Melhor do que eu. Tenho que cortar a palavra. Joana, força. Joana, Carlos, ou os dois em conjunto. Olá, novamente. Bom, respondendo então à pergunta da Susana Pinto sobre como potenciar as experiências de todos. Bom, há várias formas e há várias áreas. Portanto, desde logo, na área da investigação é necessário perceber cada vez mais como é que na experiência de médicos, como é que na experiência de utentes, dos cuidadores informais também, como é que a telemedicina é experienciada e, portanto, produzir conhecimento sobre sistematizado, e quer seja quantitativo, mas eu julgo que o qualitativo aqui seria muito importante também, para perceber como é que acontece na prática a telemedicina. Isto na área de investigação. Na área do dia-a-dia da utilização da telemedicina, tal como noutras áreas de cuidados de saúde, e julgo que será de grande importância haver disponibilidade para falar sobre a experiência das pessoas, portanto, tanto os médicos partilharem entre si como é que utilizam a telemedicina e daí médicos e enfermeiros, portanto, os profissionais de saúde, e daí nascer, no fundo, aprendizagens de como é que resolvem problemas, por exemplo, e também por parte dos utentes perceber como é que eles vivem com a telemedicina, porque a questão, e quando falamos em questões éticas, por exemplo, a questão da privacidade não se restringe à privacidade dos dados, portanto, ao perigo de os dados se perderem. Por exemplo, numa situação em que estamos todos fechados em casa, quando acontece uma teleconsulta, será que é possível manter a privacidade do doente tal como quando acontece no consultório médico, em que está só o médico e o utente? Quando falamos nas questões das desigualdades e quando falamos das diferenças a nível territorial, não só nas estruturas que existem, como falava a doutora Anabela e a doutora Ana e o doutor Eduardo também, quando falam das diferenças que existem, por exemplo, entre hospitais e centros de saúde, a rede de internet, o tipo de computadores que se utilizam, se há telefone de serviço, não há telefone, se há telemóvel, portanto, há todas estas estes gradientes práticos que acontecem no dia-a-dia, no vosso dia-a-dia, e que resultam em muitas boas práticas e muito bons exemplos, como a doutora, como os vários intervenientes referiram. Portanto, é extraordinário haver uma Câmara Municipal que arranja um gerador para permitir uma monitorização de um doente, e de certeza que existem centenas ou milhares de exemplos bons como este, mas a verdade é que nós, enquanto sociólogos e enquanto juristas, temos também que olhar para o sistema no seu todo e colocar a questão, que vocês também conhecerão na vossa prática, que é, será que estas boas experiências estão a acontecer com todos os doentes, ou na maioria, ou em metade, e por aí fora. E, portanto, quando nós falamos nas desigualdades, estamos a falar também não só das questões de escolaridade e de idade, como referiram, mas também nas questões de acesso estrutural, não é? A instituições apetrechadas da mesma forma ou de forma semelhante para poder providenciar estes cuidados de saúde à distância. Pronto, obrigado, Joana.
excelente, estão lançadas as suas bases para um próximo debate. Carlos. Obrigada. Sim, eu vejo aqui uma pergunta que tem a ver com as questões éticas que regulamentam a partilha de dados entre os países europeus e aqui, digamos assim, é só para dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia ocupa-se dessa questão. Portanto, é uma matéria assim, que está coberta pela legislação europeia. E também tinha mais uma pergunta sobre como providenciar maior acesso às pessoas que não têm acesso à telemedicina. Isso é uma coisa bem complicada, acho eu, porque temos que imaginar, quando falamos de desigualdades em saúde e literacias digital, temos que pensar a uma pirâmide em que na base temos desigualdades em saúde, desigualdades estruturais, portanto, falta de recursos, falta de conhecimento. No meio da pirâmide temos as desigualdades em saúde e na cima dessa pirâmide temos as desigualdades em saúde digital, quer dizer, com a telemedicina. Portanto, todos podemos perceber que se atuamos para cima, podemos mudar alguma coisa, mas muito pouco. Para mudar de forma substancial, temos que transformar a base dos utentes, dos pacientes, dos doentes, em pessoas que têm conhecimento, que têm capacidades para ter acesso efetivamente do serviço de saúde e especificamente daqueles digitais. Portanto, os doentes têm que ser educados, formados, têm que criar aquelas condições que o Dr. Castella falava antes, mas isso vem por meio das políticas económicas e recursos económicos. Portanto, isso não é uma questão que nós vamos assim resolver, que é uma questão política. Anabela, só lhe dou um minuto. Bom, enquanto não se resolvem os problemas políticos, eu acho que todos nós devíamos fazer um esforço para compensar as dificuldades impostas pelo preço que a prestação destes serviços representam. É obviamente um obstáculo. Mesmo para os privilegiados económico e financeiramente, porque há muitos que, por diversas razões, travam a utilização destas tecnologias. Eu acho, e por isso acredito, que o estabelecimento de parcerias entre os setores privados e o setor público poderiam, no âmbito da investigação em cuidados domiciliários, ser suportados financeiramente pela União Europeia e desenvolver a atividade de esclarecer em definitivo se existe ou não o agravamento das desigualdades territoriais provocados pela telemedicina. Essa é uma pergunta que, de certeza, que não está completamente respondida e devia ser equacionada e estudada. E de certeza que há dinheiro para isso. Eu não tenho assim mais nada a dizer. Muito obrigado. Eu peço desculpas, mas estamos atrasadíssimos. E, portanto, eu falhei redondamente no meu papel de moderador, mas, enfim, espero que ninguém me leve a mal, espero que a Apela me volte a convidar para esta função. Tive imenso gosto. Quero começar por agradecer a todos os que nos ouviram, a todos que foram fazendo perguntas. Foi também interessante ver que fomos partilhando aqui links e outras matérias. Portanto, eu tenho a certeza que muitas destas pessoas que estiveram aqui convosco estão disponíveis. Eu, por mim, tenho também um site onde tenho informação nestas áreas da saúde digital e portanto, podem procurar. É muito fácil. É www.henriquemartins.eu, portanto, é fácil. E posso orientar depois também mais informação. Sobre a questão europeia, dar nota de que está em discussão uma legislação
que não vai ainda esclarecer todas as questões da telesaúde, sobretudo as questões transfronteiriças, mas pode ser o primeiro documento legal europeu sobre telesaúde. Está a ser trabalhado, eu ainda participei em algumas coisas sobre isso o ano passado, quando ainda era Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e sei que a Comissão tem continuado esse trabalho. Isto significa, isto é importante para todos que estão a ouvir, que vai haver um momento em que isto é discutido em praça pública, ou seja, os projetos estão abertos e, da minha experiência, ainda em fevereiro contribuí numa discussão pública, as associações de doentes são muito ouvidas pela Comissão. Portanto, a APELA pode organizar uma tomada de decisão, enfim, pública, em inglês, e pode pô-la neste site, e isso é muito importante. Eu, por exemplo, desconhecia esta experiência da professora Anabela e achava eu que já sabia alguma coisa sobre telesaúde e estamos sempre a aprender. Portanto, para mim foi também um gosto esta sessão. Ficou muito claro de que há aqui muitas perspectivas, todos com o mesmo objetivo, que os doentes e os seus cuidadores tenham acesso à saúde, sempre e quando esse acesso seja bom para eles. Através do que houver, se houver um rosto e um abraço, seja um rosto e um abraço, se houver um computador, que seja um computador. E eu acho que aí estamos todos de acordo. Portanto, cuidado, não interpretem estas divergências intelectuais como bloqueantes. Elas são, e esta é uma mensagem para os que nos seguiram, elas são perspectivas diferentes, mas muito complementares da construção de algo em que todos acreditam. E, portanto, sem mais, dizer-vos que com isto terminamos este ciclo. Eu tinha aqui o meu registro para tentarmos ter a melhor sessão das 3. Tivemos mais de 50 pessoas a assistir em dezembro, que acho que foi um sucesso. Começámos com 50, acabámos com 51, quer dizer que não perdemos ninguém pelo caminho, o que é muito bom sinal. E tenho a certeza que agora, com este entusiasmo todo, a APELA e com os seus patrocinadores, os seus apoiantes, vai certamente organizar uma segunda ronda de discussão, porque este tema só agora começou a ser descascado. Obrigado a todos, um bom fim de semana, obrigado aos meus palestrantes extraordinários, prepararam-se bem, tinham muita matéria, tinham uma bagagem fantástica e acho que isso fez a grande diferença. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada pela discussão. Obrigada, uma boa noite.